lugar onde nós nos reunimos para adorar o Senhor e aonde sempre sinto muito a presença de Deus e sempre saio daqui renovado, como tenho certeza que você também. Deus colocou uma palavra no meu coração neste momento, e essa palavra se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16. Louvado seja Deus. O Senhor se faz presente neste lugar. A palavra é certa. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz a nós peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aleluia. Só até aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Podemos assentar. Glória a Jesus. Aqui nós estamos falando de Paulo, um dos homens que a Bíblia relata que mais passou por sofrimento, por todo tipo de martírios. Quando a gente vai ali em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo de número 23, a Bíblia vai dizer: eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões e açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi os judeus, uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes uma noite e um dia passei na varagem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos em cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas e vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e em nudez. Então, aqui a gente vai ver que Paulo é um especialista. Ele é uma pessoa adequada para falar sobre sofrimento, palavra súbita. E eu entendo, querido, que é necessário nós passarmos por algumas coisas para entender o agir de Deus. A Bíblia aqui, ela vem nos enfatizar sobre desânimo. E geralmente nós vamos chegando no determinada etapa de nossa vida e a gente vai fazendo às vezes algumas autoanálises, a gente vai refletindo algumas coisas, como nós estamos chegando no final de 2024, lá para super. E às vezes, querido, a gente coloca coisas na balança, e a gente não vê saída para uma coisa, não vê saída para outra, não vê resultado, não vê nossa vida talvez indo da forma que nós gostaríamos que fosse. Mas a verdade é o seguinte, que esse Deus todo maravilhoso, Ele tem um desejo de nos prosperar, um desejo de nos fazer vencer, um desejo de nos fazer aprender nas adversidades. E nessa noite não é diferente. Jesus Cristo, o Nazareno,
está aqui nesse lugar. Ele está aqui, querido, quebrando o protocolo. Ele está aqui, querido, curando. Ele está aqui libertando. Ele está aqui, querido, passando bálsamo na tua ferida. Ele está aqui te trazendo renovo. Ele está aqui abrindo um caminho onde você jamais poderia pensar que poderia passar. O Nazareno está aqui nessa noite te dizendo: sou eu que te escolhi, sou eu que te ergui, sou eu, palavra sua, que sofri naquela cruz por você, sou eu que sofri por você, sou eu que levantei você para te dar vitória. E ninguém melhor do que Paulo, querido, para descrever o que Deus fez na vida dele. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer, querido, que o Senhor Jesus levou sobre si nossas dores e nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz, querido, estava sobre ele. Ou seja, ele trocou o meu lugar, trocou o seu lugar pelo lugar dele, se fez um maldito. Ele pagou a tua conta, ele pagou a minha conta, ele zerou aquilo que tu estava devendo, ele levou teus pecados, meus pecados. E nessa noite ele está dizendo: que te levantou para morrer de cruz. Aleluia. Deus está aqui nessa noite, querido. Eu nunca entrei em tantos lugares para ver um povo tão cabisbaixo como eu tenho visto por aí afora. Mas nessa noite, Jesus veio trazer um texto para você, para te dizer: não desanimamos. Eu quero te dizer, querido, há duas vertentes nessa vida: um para desânimo, um para derrota, um para conformismo, um, querido, para aquele que se acomoda, para aquele que entende que não tem jeito, para aquele que ainda, querido, não entendeu que esse Deus, ele é poderoso, ele é soberano, ele está acima de todas as coisas. Uma ordem dele, querido, como foi descrito no livro de Gênesis: haja. O Deus que disse haja nessa noite está dizendo: diga, meu povo, que neste lugar eu entro com haja na vida deles, se eles crerem. Se crerem, verás a glória de Deus. Querido, eu passei muitas coisas na minha vida. Passei muitas coisas na minha vida. 33 anos afundado em todo tipo de derrota. 33 anos pegando pensamento de homem, dizendo: não tem mais jeito para mim. Aleluia. Eu não sei qual é a tua história, mas eu sei o seguinte: que no dia que eu entendi que a glória de Deus era sobre a minha vida, no dia que eu entendi que Deus havia me escolhido, não era homem, no dia que eu escolhi que Ele, aleluia, tinha morrido por mim, não era homem, aleluia. Quando eu peguei a palavra de Deus e vi Deus dizendo a Abraão: ser tu uma bênção, Jesus me dizia: você é uma bênção de Deus, meu filho. Ali eu fui começando a entender a palavra de Deus, querido. Tudo aquilo que foi lançado sobre minha vida, dizendo a derrota, o espírito maligno, para te dizer: você não é nada, você não vai chegar em lugar nenhum. A Bíblia estava me dizendo: você vai chegar aonde eu quero que você chegue. Aleluia. Há uma palavra de Deus que diz: você é aquilo que Deus diz que você é, querido. Você vai chegar onde a Bíblia diz que você vai chegar, querido. O caminho já está preparado e Deus diz: marcha, porque sou eu. Chego, abraço e comandado. E é chegado um tempo aonde Jesus me deu duas escolhas, filho. Ou você vai, ou você entende, ou você crê, ou você confia, ou você entende que tu não está sozinho. Palavra sua, então você vai padecer. Louvado seja Deus. Também é na sua vida assim, também foi na vida de Paulo. Deus estava dizendo que através de Paulo, a igreja de Coríntios, louvado seja Deus. Por isso não desanimemos, pelo contrário, Deus nessa noite Ele está te convidando para um outro caminho. Deus nessa noite está te dizendo: ei, se você ainda está em dúvida, entrega o leme do teu barco para mim, entrega a condução da tua vida para mim. Louvado seja Deus. E Ele está te dando te chamando e me chamando
dentro de ti. Eu quero te dizer que há um Espírito dentro de ti. Eu quero te dizer, querido, que ainda que o corpo exterior esteja aparecendo, ainda que os fios de cabelo estejam aparecendo branco, ainda que o teu corpo esteja cansado, ainda que tu esteja vacilando o pé, eu vim te dizer, a palavra de Deus diz, não te desanima, que nessa noite tem renovo de Deus. A palavra não é minha palavra, é a palavra de Deus. Ela diz assim: contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Sabe o que isso quer dizer? Tem renovo na casa para você nessa hora. Se eu fosse você, eu levantava a tua voz e dava um glória a Deus. Eu levantava a voz e dava aleluia, aleluia, porque está tendo festa no céu. O desejo do Pai é te falar: se crê, verá minha glória. Ei, sabe o que ele está dizendo? Se você está aqui, é porque eu te renovei. Aleluia. E aqui ele ainda vai dizendo assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Sabe o que está acontecendo hoje? Muitos estão com os olhos nas coisas terrenas. Muitos estão fixados no que vai acontecer. Muitos estão bem fixados, aleluia, no que os olhos vai conquistar. Louvado seja Deus, no tamanho do obstáculo, no tamanho do gigante, naquilo que tem se levantado contra a tua vida. Quando esse Deus já disse, vai em frente. Quando esse Deus já disse, não importa o tamanho do gigante. Quando esse Deus diz, assim como eu fiz com Davi, eu vou fazer na tua vida. Aleluia. Assim como eu fiz na vida daquele homem, eu vou fazer também na tua história. Aleluia. Eu sinto Deus renovando vidas aqui neste lugar. Eu sinto Deus nessa noite mexendo no interior de vidas aqui neste lugar. Eu sinto Deus curando almas aqui neste lugar, porque a palavra de Deus diz: do teu interior fluirão rios de água viva. Ei, você não é deserto que não dá nada, você é um manancial de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, a Bíblia nos garante aqui que esse momento de tribulação que eu e você passamos, ele é leve, perto da glória que está para ser manifestado na tua vida. Louvado seja Deus. É isso que Deus está falando através de Paulo. Louvado seja Deus. Ei, palavra sobre comadaia. Essa tribulação, essa dificuldade que tu passa, eu vim te dizer aqui, através do Espírito Santo, para ti talvez está soando como morte, mas quando eu vou para o livro de Jó, a Bíblia vai dizer: essa morte não era aleluia, ela não é, querido, senão para a glória de Deus. O que tu passa hoje é para a glória de Deus. O que a Bíblia está dizendo aqui, querido, que essa leve e momentânea tribulação, querido, ainda que pensa, de que pesa, de que pareça que você não vai, que você vai sucumbir, que vai naufragar, ela está te aproximando de Deus, ela está te aproximando de uma glória eterna, ela está te aproximando de algo muito maior. Sobre as suas pisaduras nós somos um povo sarado. Você é sarado de Deus, você é curado de Deus. Deus está te dizendo nessa noite:
levanta a tua fronte, porque eu não falo com Deus, com pessoa que está afundada com fronte no chão. Aleluia. Deus te diz, te coloca de pé nessa noite, ó Israel. Louvado seja Deus. Deus diz para você, aleluia, seja forte e corajoso. Aleluia. Começa a marchar, começa a entrar no Deus, começa a abrir a tua boca e descer no pó, porque Deus tem milagre para entregar na tua vida nesse lugar. Deus nessa noite diz, eu nunca abri uma porta de uma congregação para que tudo continue da mesma maneira. Eu tenho milagre para você nesse lugar. Mas muitas das vezes questionamos Deus, não entendemos Deus, olhamos para coisas humanas e esquecemos de tudo aquilo que Deus falou e prometeu para nós. A Bíblia aqui ainda diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, elas são eternas. Deus nessa noite coloca um colírio nos teus olhos. Deus nessa noite coloca um Deus nessa noite coloca um colírio nos teus olhos. Deus nessa noite diz, olha, eu te prometi algo, eu disse que vou fazer na tua vida. Deus me traz à mente aqui agora Mateus 14, Mateus capítulo 14, no versículo de número 22, aonde a palavra de Deus vai dizer, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar, a passar adiante dele para o outro lado do mar. Aleluia. Deus nessa noite está te dizendo, eu estou te empurrando para o milagre, eu estou te dobrando para você viver o milagre, eu estou quebrando você para você viver o milagre. Aleluia, aleluia, glorifica o meu nome, glorifica o meu nome. Deus é aquele que pega toda a maldição e transforma em bênção na vida do teu povo. Aleluia. Santo de Israel. E aqui a palavra de Deus vai dizer, querido, que Jesus, depois de um determinado momento, chama os discípulos. Louvado seja Deus. Quando eles pensaram que eles iam tirar férias, depois de multiplicação de pães e peixes, quando eles pensaram que ia ter um tempinho, aleluia, para ficar quieto, aleluia, já estava aqui um homem que era Nazareno, era Jesus Cristo de Nazaré, o meu e o teu Pai, aquele que não dorme, aquele que não quer enquanto te abençoa, aquele que te protege quando tentam te destruir, aquele que está aqui nessa noite trabalhando em teu favor, aquele que está te dizendo, olha, aí tua mãe pode ter desistido de você, ainda pode ter acontecido de alguém ter tentado impedir o teu sonho, mas ele está aqui nessa noite te dizendo, se coloca de pé, porque tenho eu algo grande contigo. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia vai dizer aqui, logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar dele para o outro lado, enquanto lhe despedia as multidões. E despedindo as multidões, subiu o monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A gente vai ver que açoite, que vento contrário, faz parte de um trabalhar de Deus na vida do seu povo. Aleluia. Deus é aquele que sabe como trabalhar contigo e trabalhar comigo. Deus tinha algo grande para entregar na mão daqueles discípulos.
Deus tem algo grande para entregar na sua mão nessa noite. Por isso Ele está dizendo aí: lança, arranca fora esse desânimo, aleluia, e tente por ânimo, porque eu venci, aleluia. Você tem um Deus que venceu e vence todas as batalhas. Então Ele está dizendo: ei, muda o lado da tua história e vem comigo nessa noite. Ei, eu vou te dar estratégia nova nesse lugar. Ei, se você entender e glorificar meu nome, eu sou Deus que te dá direção nessa noite para tu vencer. Querido, eu sempre fui um homem que ninguém acreditou. Poucos acreditaram. Louvado seja Deus. Mas à medida que eu fui ouvindo a voz de Deus, à medida que eu fui buscando a glória de Deus, à medida que eu fui buscando a palavra de Deus, quando eu entendi que eu precisava ser mais cheio de Deus e mais vazio de mim, aleluia, para que o meu espírito estivesse ligado no Espírito de Deus, eu precisava jejuar, eu precisava adorar, eu precisava orar, eu precisava meditar na palavra, eu precisava congregar, eu precisava estar onde estava o povo de Deus, aleluia. Porque, querido, cada vez que eu busco a presença de Deus, a Bíblia vai dizer: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que está sujo em mim, quando eu venho na casa de Deus, aleluia, a sujeira vai saindo, a sujeira vai transbordando, e nós vamos enchendo de coisas novas, querido. E aí eu vim te dizer, quando Ele te enche de coisas novas, querido, a Bíblia diz através de Paulo que as coisas velhas ficaram para trás e que tudo se fez novo. Então, querido, abra teu coração, glorifica Jesus, porque Ele te chamou para viver coisa nova na presença dEle. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aqui é dito que é a quinta-feira da libertação. Aqui é a quinta-feira da cura. Aqui é a quinta-feira do milagre. Muitas das vezes eu abro lá, quinta-feira na sede do milagre. Tem milagre para você neste lugar. E quando eu adentro aqui, aleluia, quando eu adentro aqui as lives, quando eu não posso estar aqui errado, mas Jesus diz: olha, eu estou esperando milagre lá naquele lugar, meu filho. Talvez você se acostumou a vir aqui, talvez você vem porque o nome pode chamar atenção, mas se você entrar por essa porta adorando aquele que é digno de toda honra e toda glória, ei, quando você entrega o culto para Ele, Ele vai descer com a resposta no teu culto e vai te dizer: é hoje, é hoje, é hoje. Assim como Deus fez na vida de Paulo, Deus fez na minha, Deus fez na vida da apóstola, Deus fez na vida dos bispos, dos pastores, e está fazendo na tua vida nessa noite. Aleluia. Deus me diz aqui: qual a tua expectativa diante de mim? Qual a tua expectativa diante de mim? Tem gente que já está pensando em 2025 e Deus diz: ainda falta inúmeros dias para mim. 1 minuto, 1 segundo basta para me mudar a tua história. E aqui a Bíblia diz assim, querido, que aquele povo passou por um momento difícil, aquele povo passou por açoite. Paulo, a Bíblia vai dizer que passou também, passou por prisão. Eu entendo aqui que as maiores cartas de Paulo, as mais profundas, louvado seja Deus, todas são profundas, mas era quando ele estava, querido,
em prisões, quando ele estava, querido, ali, passando por um momento de tortura. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que ele chegou num ponto de amadurecimento espiritual, que ele sabia viver tanto quando não tinha nada, quando tinha fartura. Sabe o que está acontecendo aqui neste lugar? Deus está dizendo, às vezes você não me entende, mas eu estou te levando para um grau de amadurecimento, aleluia, aonde você não vai se afastar mais da minha presença, aonde você não vai comer pratos do inimigo, aonde você vai comigo louvando, adorando, seja na enfermidade, seja na falta do que for, você vai entender que eu sou o único caminho verdadeiro na sua história, na vida do meu povo. Amados, quando o homem se encontra com o Senhor, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu entendi, querido, que mais de 10 anos como obreiro da casa de Deus, eu nunca via em obra de libertação, diga que se for um sinal, aleluia, eu vim entender que eu nunca havia tido um verdadeiro encontro com Deus. Louvado seja Deus. E existe uma triste realidade dentro da casa de Deus, querido. Pessoas apostatando, pessoas, querido, virando as costas de todas as formas para Deus. Pessoas, querido, preferindo os pratos, querido, a preferir viver a verdade, a renúncia, o sacrifício do Evangelho, querido. Louvado seja Deus, oh Santo. E aí eu vim entender, querido, que João capítulo 8, versículo 36 vai dizer, se verdadeiramente, quando o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Ei, eu quero te dizer que não é vergonha assumir que você ainda não conhece a Deus na profundidade que Ele quer que você conheça. Não é vergonha, querido, rasgar o teu coração na igreja do Senhor e dizer, eu preciso de um milagre de cura, eu preciso de uma libertação dos meus pensamentos, Pai. Eu preciso mudar os meus rumos, eu preciso mudar as minhas vestes, Senhor. Nessa noite, Pai, eu não vou sair dessas portas como Jacó no vale de Jaboque, sem antes, meu Pai, tocar no Senhor, sem antes, Pai, receber de Ti, Senhor, a verdadeira alegria. Eu nunca vi tanto crente abatido, cabisbaixo e iracundo como eu tenho visto no dia de hoje. Sendo que a Bíblia diz que um coração alegre, ele forma o seu rosto. Aleluia. Ei, que tipo de fruto você tem dado? Jesus está me perguntando e perguntando para você, que tipo de fruto você tem dado no reino de Deus, na obra de Deus? O que você tem feito com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer? Talvez aqui era o que Jesus estava fazendo na vida dos discípulos. É na luta, é na peleja, é no tempo ruim, aleluia, é onde não se há banquete, oh glória, que nós fazemos as maiores reflexões na presença de Deus. E aqui a Bíblia vai dizer, meu amado, que o tempo não era bom. Louvado seja Deus, eles estavam seguros de tantas coisas, eram pescadores, eram conhecedores do mar. Eu quero te dizer que chega num determinado momento da tua vida, que o teu dinheiro não vai adiantar, que o teu anel de teologia não vai adiantar, que o teu nome não vai adiantar. Aleluia, aleluia, que os teus sucessos não vão adiantar. Aleluia. E se Ele tiver que trabalhar na tua vida, Ele vai te levar para ser trabalhado por Ele. E Deus me diz que é chegado o último tempo da sua igreja na terra. Aleluia. Jesus nunca brincou.
Aleluia. Jesus tem te guardado, Jesus tem me guardado, Jesus tem me livrado, Jesus tem livrado a tua casa. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer aqui, querido, que o mar era revolto. Louvado seja Deus. Mas havia uma promessa: passar para o outro lado da margem. Ei, eu vim como profeta de Deus que sou, pela misericórdia de Deus, te dizer, ele diz: eu tenho um lugar maior, muito maior. Eu tenho um lugar preparado para vós. E aí, ele diz aqui: louvado seja Deus. Despedindo as multidões, subiu o monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Aqui vai dizer de um Deus que a todo tempo intercede por nós. Aleluia. De um Jesus que cuida dos mínimos detalhes de nós. Louvado seja Deus. Esse Deus está cuidando dos mínimos detalhes da tua história aqui neste lugar. Não tem como dar errado, não tem como sair do plano do caminho. Deus está te dizendo: ei, me adora. Eu estou em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade é aqueles que não andam na carne, é aqueles que andam no espírito, é aqueles que deixam as coisas da carne de lado, como está escrito na Bíblia, no livro de Gálatas 5. Aleluia. A partir do 22, Deus está dizendo: noiva minha, se levanta nessa noite. E aqui a Bíblia diz: entretanto o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei, de repente, se o vento está contrário, talvez no seu casamento, talvez o vento está contrário no teu ministério, talvez o vento está contrário, querido, na tua vida sentimental, espiritual. Eu não sei, está contrário no teu trabalho, talvez, querido, as ondas estão grandes lá. Louvado seja Deus. Mas Deus está te dizendo: louvado seja Deus. É num determinado momento, no início, a gente começa com aquele oba-oba, aquele primeiro amor. Aí vai evangelizar aqui, vai evangelizar lá, vai na cadeia, vai na casa do necessitado, vai no vizinho, vai no hospital. Aí vai passando o longo do tempo. Louvado seja Deus. Aquela chama vai esfriando. Talvez, querido, você ganha alguma coisa de Deus, esquece a obra de Deus. Os líderes já não importam mais para você. Aleluia. Mas Deus está te dizendo: ei, é no meio onde eu vou provar meu povo. É no meio onde eu vou saber aqueles que vão chegar para a corrida da conquista da coroa. É no meio. E Deus está dizendo: é aqui que eu quero trabalhar em vós. Paulo correu a carreira, guardou a fé. Louvado seja Deus que foi aprovado pelo Senhor. Aleluia. Deus está dizendo: olha, essas coisas aqui, elas são passageiras, elas são temporais. Deus está me dizendo aqui: para de olhar para a vida do irmão. Louvado seja Deus. Olha para a tua caminhada nessa noite. O autor e consumador que desse século está dizendo: tem uma caneta aqui neste lugar, escrevendo uma nova história para você. Se assim você quer, digo como boca de Deus. Foi assim na minha vida. Está aqui meu bispo que conhece a minha história. Ele conhece um pouco da minha história. Louvado seja Deus. Me discipulou, tenho orgulho de ter sido discipulado por ele. Foi o homem que estendeu a minha mão, a sua mão nos momentos mais difíceis da minha vida. Mas hoje, o Deus que estendeu a mão para José, o Deus querido, que tirou José daquele calabouço, querido Deus que não
somente um lavador de copo, mas Deus estava preparando para ele um governo. Deus está preparando para você um governo. Levanta a tua cabeça nessa noite. Deus tem forma de trabalhar. Deus unge Davi. Louvado seja Deus. Mas não foi de imediato que Davi foi para o trono. Louvado seja Deus. Eu não sei quanto tempo tu está adorando. Eu não sei quanto tempo tu está buscando. Eu não sei quanto tempo tu está agarrando. Deus me leva na história de Isaac, no capítulo 26, a partir do versículo 1, aonde, querido, numa época de fome, a Bíblia vai dizer, querido, que existiu um homem ousado, perseverante, um homem, querido, destemido. Esse homem era chamado Isaac. Oh, aleluia, o filho da alegria. Eu vim te dizer, Deus está trazendo alegria nessa noite. Deus me trazer o nome de Isaac. É a alegria que Deus está derramando no teu coração. Deus. E a Bíblia vai dizer que ele semeou, mas colheu assim por uma. E assim também você também vai colher assim por uma. A Bíblia vai dizer, querido, que ele não olhou para as adversidades, ele não olhou para os seus inimigos, ele continuou, querido, pegou tudo aquilo que era do seu pai Abraão, querido. Louvado seja Deus. E sem preguiça, com testemunho, com crendo, querido, com força de vontade, com fé em Deus, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Aquele homem começou a cavar, aquele homem começou a lutar. O inimigo se levantou, querido, contra a vida dele, porque quando você começa a orar, quando você começa a jejuar, quando você entra nesse lugar e fala, eu não quero saber de homem, mas eu quero saber dele. Aleluia. O louvor não precisa você bater palma, não precisa você mandar nada, porque você já está com o coração ligado nele. O inferno vai se levantar, mas aquele que é fiel vai se levantar diante de ti e vai te dar a vitória. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que o diabo tentou parar Isaac, mas Isaac foi. E aí a Bíblia diz que Ezequiel, abriu-se um poço, Ezequiel, inimizade no hebraico, continuou, aleluia. Ele não contendeu com os pastores de Gerar, e ele continuou, sabe por quê? Porque o homem de Deus perdoa, o homem de Deus não olha para a ira, o homem de Deus não olha para a contenda, o homem de Deus olha para o céu, para o autor e consumador. Ele sabe que tem vitória aguardando ele, ele sabe que Deus é fiel, e Deus manda te perguntar em quem tu tem Cristo, homem e mulher de Deus. A Bíblia diz que Jó, capítulo 42, palavra é certa, ele diz, depois de tudo que passou, depois de tudo que perdeu, depois de todas as indagações que mandou para Deus, no tempo Deus respondeu para ele todas as coisas, mas ele disse, eu não te conheço, só te ouvi falar. Aí a Bíblia vai dizer, aleluia, que essa palavra, querido, que eu acabei de dizer, de ler para você, aleluia, louvado seja Deus. E já estou indo, já partindo para terminar aqui, diante da presença de Deus. Ela vai dizer aqui no capítulo 4, no versículo de número 18, não atentando nós para as coisas que não se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais. Louvado seja Deus. Mas aqui em cima vai dizer, ela vai produzir em nós um peso de eterna glória. O Espírito Santo me leva em 2 Coríntios, no capítulo 5, ele diz assim, ó:
Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna dos céus. Só teve 3, glória a Deus. Eu vou falar de novo. Sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos parte de Deus um edifício. Dentro de você há um edifício de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus.